Gente, eu pedi autorização primeiro pra pessoa, né, pra família aqui da casa onde eu trabalho, pra podendo postar, né, no YouTube, o canal que eu abri. E os quartos eu já limpei, já organizei, desci pra sala e lembrei desse detalhe, né, que todo mundo gosta de ver como a pessoa faz a faxina, né? Tem tudo essa curiosidade, o que faz, o que não faz, né? Detalhe, você tem que puxar, afastar tudo que você consiga afastar, arrastar, né? Pra estar limpando. Olha, que nem aqui. O sofá dela é bem pesado, gente, bem pesado. Mas eu consigo afastar de boa, né? Sem problema algum. E eu vou estar gravando, né, conversando, compartilhando como foi que eu iniciei nesse ramo de diarista. Minha mãe sempre foi, então minha mãe é uma inspiração, né, fiz muitas conquistas com esse tipo de trabalho, né, muitas pessoas desvalorizam ou desmerecem, né, esse tipo de serviço, porém, ele é um serviço muito essencial, né, quem é que gosta de viver na sujeira? Bom, eu não gosto. Eu não gosto de casa desorganizada, eu não gosto de casa bagunçada. E, de certa forma, eu não digo que eu criei um toque. Porém, eu tenho minhas dúvidas se isso já não acontece, porque eu não consigo. Eu não consigo ter aquele momento de descanso quando eu chego na minha casa. Eu poderia muito bem, claro, não vou fazer nada, né? Porque eu trabalho a semana inteira. Graças a Deus, Deus preparou. Minhas semanas são todas cheias. Só na próxima semana que eu não vou trabalhar na segunda, porém de terça a sexta eu vou trabalhar, né, para honra e glória do Senhor Jesus, né, porque é Deus que abre as portas pra gente, tá trabalhando, né. Vou virar aqui o vídeo para vocês me verem, né, como a Cláudia é, né, e falar o quanto é digno esse serviço. Muitos não querem, muitos desdenham, né, desse tipo de serviço, aqui, principalmente aqui no nosso país, eles acham que não, né? Vou gravar aqui, olhando e falando com vocês. Então, gente, eu acho super digno, né? Eu nunca aceitei, eu tenho uma filha de 23 anos e tenho o Heitor agora com 5 anos. Porém, eu nunca, vou tentar gravar aqui, pra mim, eu nunca aceitei que faltasse nada na vida dos meus filhos, né? A gente passou por bastante privações quando crianças, né? Eu sou a caçula, né? Meus pais têm eu tenho uma irmã mais velha do que eu, então nós sempre moramos com bastante pessoas em casa. Minha mãe é da Bahia, então sempre teve minhas primas, né, que criaram a gente, sempre morou prima, primo, amigos. Nós não temos problema com questão nem racial, claro, olha a minha cor, e muito menos com nada, né? Com opção sexual, nós não temos esse tipo de problema. Com pessoas que têm deficiências mental, porque minha mãe trabalhou na casa de Davi durante muitos anos, então de final de semana a minha mãe levava as crianças para nossa casa, fora as pessoas que já moravam na nossa casa, ia visitas também ali da casa de Davi para nossa casa. Então a gente teve uma infância assim maravilhosa, maravilhosa, posso dizer assim que maravilhosa, né? Que se muitas crianças hoje em dia, principalmente, se elas tivessem uma certa convivência com muitas pessoas, hoje haveria talvez um pouco mais de respeito, né? Porém, esse não é a intenção do vídeo, não é falar a respeito disso, mas eu vou falar um pouquinho de cada coisa sobre a minha vida. Então, minha mãe sempre foi diarista, minha mãe trabalhava na casa de Davi, como ela entrou como pajem na época, né? E trabalhou ali, eu não lembro quanto tempo, né? Porque eu era criança, mas trabalhou bastante tempo. Depois ela virou encarregada, trabalhava no turno da noite. E de manhã, quando ela saía de lá, ela fazia serviço de diarista, né? Sempre foi uma mulher super batalhadora,
né? Conquistou as coisas que ela queria, almejava na vida, né? Nós não tivemos muito conforto, não tivemos nada disso, né? O conforto nós viemos ter quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, que eu fui ter o meu quarto sozinha, sozinha entre aspas, com a minha avó e com a minha prima. Minha irmã casou muito nova, minha irmã casou com 18 anos, se não me engano, e então ficou ali morando eu, meu pai, minha mãe, minha avó e minha prima, né? Minha prima Leire, que eu amo muito, né? Minhas primas que moraram na minha casa, sempre amei muito elas. Lógico, as mais novas eu tinha ciúmes da minha avó, mas foram mulheres que foram passando inspiração. E a gente não sabe, imagina o quanto isso é muito bom, gente. Isso é muito bom porque hoje em dia as pessoas não se espelham mais em pessoas boas, muito pelo contrário. Elas se espelham em pessoas fúteis, né? Fúteis. O YouTube tem muita coisa legal, mas também tem muita coisa desnecessária, né? Hoje em dia. E cada dia parece que o mal vem se sobressaindo, né? Sobre a vida de muitos, né? Você não vê, hoje em dia você não tem amigas muito que dê conselhos bons, né? Que realmente sejam sinceras, né? Então, quando eu iniciei essa vida de diarista, foi mais ou menos aos 13, 14 anos. A minha irmã começou a ali namorar um rapaz, né? Que foi o primeiro esposo dela. E aí, na casa da mãe dele, né, na Dona Sebastiana, ela precisava de alguém para ajudar ela na sexta-feira, porque ela ficava sozinha, os filhos trabalhavam, então ela pediu para mim ajudar. Só que nisso você também recebe uma grande experiência, né? Então ali hoje eu tava vindo para trabalhar e tava lembrando disso, que ela falava assim para mim, tá, vai lá no mercado, no seu Mário, e busca ela falou assim, ó, busca algum produto bem cheiroso pra gente passar na casa. Aí eu pegava amaciante, porque eu não tinha ideia nenhuma do que era desinfetante, porque na minha casa não tinha essas coisas, só tinha cândida e sabão em pó. E aí eu passava amaciante, mas eu via que aquele chão ficava escorregadio, gente. Então o que eu fazia? Me matava pra poder tirar ele novamente para poder ela não escorregar, porque ela já era uma senhora já na época, né? E tudo. Mas aí eu lembro que era muito, muito bom, porque eu lembro que eu ia nas sextas-feiras, eu cuidava já também de uma criança, da Jéssica, e aí na sexta-feira minha irmã ficava com ela para mim poder fazer isso. Então o dinheiro que eu recebia, gente, naquela época, eu achava o máximo, porque pensa, uma jovem recebendo um dinheirinho extra, né? Ela se sente, né? Então eu me lembro que naquele dia a gente ia pra escola, eu estudava no Genoef, em Guarulhos, eu morava no Jardim Palmira, né? Morei até os 37 anos ali naquele bairro. Muitas lembranças boas, fiz muitas amizades boas que eu carrego até hoje no meu coração. Então eu peguei e recebi aquele dinheiro. E quando a gente ia pra escola, a gente gostava de comer lanche, né? E nossos pais não tinham condições financeiras de ficar pagando lanche. Mas eu lembro que naquela época, às vezes eu reservava, não comprava o lanche, né? Pra noite, quando a gente saísse da escola, a gente ia pra pizzaria. Sério, gente. Recebi o dinheiro de uma pizzaria, de uma pizza de mussarela. E aquilo pra gente era o máximo. Então eu adorava quando a Dona Sebastiana me chamava para poder ter o meu dinheiro. Então você pegava gosto, eu sempre tive gosto de trabalhar. Eu trabalho desde os 11 anos de idade. Eu pegava crianças para cuidar, eu já fiz tarraxinha de brinco, eu já fiz... como chama? Aquelas coisas que os meninos brincavam antigamente, eu não lembro o nome agora, mas depois eu vou lembrar. Eu já fiz pintura, gente. Mensagem na garrafa. Eu fazia, não sei o nome também, mas eu a estamparia. Eu estampava, né? Na época, esse tipo de mensagem na garrafa. Era um saquinho que vinha e eu fazia a estampa desse saquinho. Já fiz de muitas coisas na minha vida.
Mas tudo isso é um preparo para o seu futuro, né? Porque o Senhor reserva muitas coisas boas pra gente e a gente não imagina. E todo esforço que a gente faz não é em vão, né? Então eu vou ser sincera, eu detesto gente preguiçosa, eu não gosto de gente preguiçosa. Se é um preconceito, esse é o meu preconceito, gente. Eu não gosto de gente preguiçosa. Eu acho que isso é um pior dos defeitos que um ser humano pode ter, é ele ser preguiçoso. O único preguiçoso que eu gosto é meu pai. Mas fazer o que, né? E a gente zoa com ele a respeito disso. E a gente fala com ele. Mas cada um, cada um. Então, eu arrumei o meu primeiro emprego registrado. Eu tinha 18 anos. Tinha 18 para 19 anos, ia fazer 19. Eu entrei dia 17 de dezembro de 97 e dia 25 de dezembro eu fiz 19 anos. Meu primeiro emprego foi na Caixa Econômica Federal e eu trabalhava de assistente contábil, né? Não sabia nada. Mas Deus preparou esse emprego para mim. Eu trabalhei durante 8 anos nesse emprego e quando eu saí, né? Porque foi em 2005, trocou, houve mudanças, e houve mudanças no presidente, no caso acho que foi 2004, né? E quando foi 2005, houve muitas mudanças no nosso país, entrou muita cooperativa e eu não queria trabalhar em nenhuma cooperativa, então eu resolvi sair. Então eu saí da Caixa Econômica Federal. Minha irmã trabalhava na época de babá, e eu falei pra ela assim, Patrícia, me arruma um serviço de babá. Porque quando eu fosse sair daquele emprego, gente, eu ia receber o seguro-desemprego. Tá, mas eu cuidava de uma filha, eu já tinha uma filha na época. Então, a minha irmã falou pra mim, tá, olha, não tem um serviço de babá, mas tem uma casa que a dona Branca é uma senhora que é nossa amiga e trabalhava com ela, trabalhava naquele prédio, ela vai sair. Você não quer? Aí eu falei, quero. Aí lembro que já estava tudo ajeitado, né? Quando eu saí da Caixa Econômica Federal, porque eu ia para essa residência. E eu contei pra minha amiga Asdra, né, que eu ia fazer isso, não sei o que. Eu falei, Asdra, eu não tô de férias, então eu vou me meter aonde? Vou trabalhar, né? E comecei a trabalhar 3 vezes na semana para esta família. Era um apartamento pequeno, não era um apartamento tão grande. Gente, para quem tá iniciando nesse serviço, se atente aos detalhes, porque tem muitas coisas que não é uma pegadinha, mas é uma pegadinha e é um teste de confiança. Eu eu fui numa segunda-feira, limpei todo o apartamento, deixei tudo arrumadinho. Quando fui na quarta-feira, eles tinham um plástico no tapete, voltando atrás, eles tinham um plástico no tapete porque as crianças tinham uma rinite, alguma coisa desse tipo. Eu voltei na quarta-feira a trabalhar, e aí quando eu vi que tinha linhas embaixo daquele plástico e por cima daquele tapete, linhas. E tinha papelzinho, uns aparador, a pessoa deixou dinheiro, moedas, né? E essas moedas, gente, é contada, tá? Só pra vocês ficarem sabendo. Se faltar R$1 ali daquelas moedas, eu peguei e aquela pessoa ia saber. É isso que acontece, gente. Então, as pessoas têm que ser uma pessoa de confiança para trabalhar na casa das pessoas, né? Porque você não pode pegar o que não é seu. E aí, essa linha, na hora do almoço, eu ia almoçar com a minha irmã e com a dona Branca. E aí eu falei para elas, né? Que tinha linha embaixo do tapete, tinha um papelzinho lá onde já estava limpo. Porque como eu voltei na quarta-feira, a pessoa fez um teste, pra quê? Pra saber se eu ia refazer o serviço, se eu ia fazer alguma coisa, né? Ou se eu ia simplesmente sentar e ficar enrolando. Mas não, eu fui, tirei o pozinho de novo. Porque, gente, quanto mais você limpa, melhor pra você. Porque mais rápido você vai fazer o serviço. Muita gente acha que diarista tem que trabalhar com horário. Não, gente, faça um bom serviço. Faça o seu melhor, limpe corretamente, porque é você que não vai se matar da próxima vez que você for. Então, eu me mato muito das primeiras vezes que eu vou na casa da pessoa, porque você está se habituando, você está se acostumando. Mas depois, gente, aquela casa vai ficar como a sua casa. Você vai chegar, você não vai ficar perdida, você vai limpar lá rápido. Olha, no entanto, eu parei agora para gravar esse vídeo rapidinho, porque eu já limpei os quartos e os banheiros em cima. Tô na sala, já limpei atrás do sofá que vocês estão vendo nesse vídeo. E aí, eu fiz tudo de novo, né? Eu arrumei tudo bonitinho. Eu sempre
você vai melhorando com o tempo, na verdade, né? Não vou falar pra você, nossa, eu era uma super diarista, uma super faxineira. Não, não era, né, gente? Mas assim, eu fazia o meu melhor. Então eu trabalhei ali durante uns 2 meses, a pessoa me dispensou depois, coisa e tal, né? Porque tem umas pessoas bem folgadinhas. Ela queria que eu lavasse roupa na mão, gente. Sendo que a diarista não é obrigada a fazer. Hoje eu sei que é isso. Por mais que eu ia 3 vezes lá, eu não tinha obrigação de lavar roupa na mão e muito menos roupa íntima. E essas coisas a gente não se faz, tá? Com a diarista. Não manda sua diarista lavar sua roupa íntima com a mão dela, né? Uma coisa particular, acho que é chato, é feio, né? Você. Eu não sei nem a palavra certa dizer sobre a respeito disso, gente, mas foi isso que aconteceu, tá? Ela mandava eu lavar a roupa na mão e a máquina estava funcionando. Então agora, se ela ver esse vídeo, ela vai ficar sabendo. Então, o que eu fazia? Eu colocava a roupa na máquina e eu só não deixava a máquina centrifugar, tá? E não lavava as calcinhas da pessoa, é claro. Então, infelizmente, eu omitia. Porque eu não lavava mesmo, que se fosse para lavar roupa na mão, as calcinhas é óbvio que eu não ia lavar calcinha de ninguém nas minhas mãos. Gente, eu acho que tem um limite para tudo, né? Se você tem nojo da sua calcinha, você imagine a pessoa que não usou ela. Pois bem, mas eu fiquei ali 2 meses, aí trabalhei de secretária na 25 de março. Aí nessa época eu encontrei uma amiga minha, né, de escola, ela tava trabalhando no Boticário, a Keila. E aí ela falou assim, Cláudia, eu falei pra ela que não tava trabalhando, tava desempregada, aliás, desculpa, tá? Que eu tava trabalhando de secretária lá, só que não estava feliz porque eles não me registraram. Eu já tinha uns 3 meses ali trabalhando na 25 de março. Aí ela falou assim, Cláudia, vou te mandar, me manda seu currículo. E eu falei assim, Keila, olha a minha cor. O Boticário só pega a menina branca, né? Você é branca. Eu não. Ela, claro, eu trabalho no Center Norte, não tem nada disso. Lá tem uma moça, que é minha amiga também, a Selma. A Selma é negra. Eu falei, mentira. Aí ela falou assim, sério? Eu falei, sério mesmo? Sério. Aí no Dia das Mães, já estava próximo ao Dia das Mães, eles precisavam de pacoteira, né? E aí a Ana me contratou. A Ana também é meu Deus do céu, é uma chefe que eu guardo dentro do meu coração. Eu desejo tudo de bom pra Ana. E tudo de bom, sim, eu também desejava pra Ana. E eu trabalhei ali no Boticário, no Dia das Mães, numa sexta, sábado e domingo. Aí depois disso eu fui contratada. Fiquei muito feliz. Gente, trabalhar no Boticário na época de 2006 era top, você era muito bem vista trabalhando no Boticário, né? Então, eu trabalhei no Boticário, gostava muito do que eu fazia, gente. Tá aí uma coisa que depois que eu descobri. Eu amava trabalhar no Boticário. Agora eu amo também, vou ser bem sincera. Eu aprendi a amar e ter gosto em trabalhar nessas casas que eu estou de diarista. Porque elas super me valorizam, gente. É muito bom você trabalhar com pessoas que elas te valorizam. Você entendeu? Eu trabalhei em poucas casas que me valorizavam. Eu vou falar também. Jane foi uma pessoa que me valorizou muito. Ela me dava uns feedback, né? Então, eu só tenho a agradecer. Então, hoje, eu tô trabalhando de diarista já faz 2 anos, desde 2018, quando eu voltei a morar aqui em São Paulo, né? Antes disso, eu trabalhei de cuidadora de idoso, trabalhei 2 anos e meio. Eu parei porque eu tive o Heitor, eu dormia nesse serviço, gente. Então, a prioridade deles era que a pessoa dormisse. Então, eu ganhei o Heitor, então eles me dispensaram. Mas foi um lar, uma família, assim, que eu trabalhei também, que eu amava muito, gente. Foi muito bom a experiência que eu tive com eles. Foi muito bom, teve barulho aqui de moto. Foi muito bom eu trabalhar com eles, aprendi muito, né? Gostei muito de cuidar, gente, gostei muito demais. A parte mais difícil foi só a limpeza, a higiene, né? Quando ela usava fralda. Porém, gente, eu tive uma experiência maravilhosa com essa senhora. Ela tinha os momentos dela de lucidez, né? E ela olhava assim pra mim na hora que eu estava limpando e ela via que eu não tinha nojo dela, gente, porque senhor de idade, eles percebem tudo pelo seu rosto, pela sua fisionomia, eles percebem tudo. E ela me olhava, eu tinha na época 34 anos, e ela olhava assim pra mim e falava assim, você não tem nojo? Aí aquilo ali me derretia, né?
Porque ela via que eu não tinha. Eu falava, você não tem nojo assim? Aí eu falava, não, Flora, eu não tenho nojo. Por que eu vou ter nojo da senhora? Aí ela via, dava aquele sorriso assim, e depois que eu terminava de limpar ela, a gente se abraçava. Quando ela tava lúcida, né? Ela se abraçava, ela beijava. Gente, então foi. É muito bom você cuidar. Então hoje eu vejo o serviço de diarista como isso. Eu cuido dessas famílias, né? Eu limpo, eu faço com carinho o meu serviço, o meu trabalho. Eu me dedico, sabe? E às vezes tem noite que eu durmo e penso assim, eu vou fazer isso, isso e isso, porque às vezes também eu preciso chegar mais cedo na minha casa, né? Então hoje, com a pandemia, eu não estava conseguindo chegar cedo em casa, porque todo mundo estava nas suas residências e eu não conseguia chegar muito cedo. Hoje em dia eu já consigo. Então tem casas que eu trabalho, né? Que nem eu tô numa família que eu trabalho para 3 pessoas. E uma delas ela tem loja, dona Satiko, Satiko Ótica ali em São Miguel. Eu trabalho para ela, então eu entro 7 horas da manhã, limpo a loja dela, limpo a casa dela e essas semanas, pra glória de Deus, eu saio 4:30 da tarde, gente. Então isso é o que eu faço o meu serviço bem, gente, pra mim não ficar refazendo o meu próprio serviço. Você tá entendendo? Então você faz tudo muito limpinho. Você deixa a casa já do seu jeito, você vai pensando, olha, vou chegar, vou fazer isso e isso. Você tem que agilizar seu tempo. E o que eu percebi? Hoje eu parei pra gravar esse vídeo, mas se eu não paro, gente, eu faço igual aquele filme a espera não, Em Busca da Felicidade. Eu não tomo água, eu não fumo, graças a Deus. Gente, às vezes eu percebo que eu vou no banheiro quando eu termino o meu serviço. Isso é ruim, né? Então eu não paro, gente, eu não paro. Aí eu não olho nem o WhatsApp. Então, nesse dia que eu consegui sair 4:30 da nossa Tico, eu olhei o WhatsApp na hora do almoço. Né? Então isso você contribui, porque, gente, não é o tempo que você gasta da sua diarista. Ela não tem que permanecer 8 horas fazendo o serviço, gente. É a qualidade, ela tem que fazer o serviço com agilidade. É agilidade, eu trabalho por produção. Então se eu produzo, se a minha produção é rápida, é porque o meu serviço tem que ser bem feito, né? Então, é isso. Um pouquinho hoje do que eu tô falando. E eu falo pra vocês, mulheres, né? Não dependam dos seus maridos, né? Eu nunca dependi, gente. O único homem que eu dependi na minha vida foi do meu pai e do meu esposo, agora. Quando eu fiquei desempregada, né? Eu fiquei de 2016 até 2018, gente, que eu fiquei na dependência dele, sabe? Mas mesmo assim eu não ficava dependendo, eu não pedia nada, né? Graças a Deus, Deus sempre preparou tudo. Roupa, bolsa, menos sapato, gente, porque eu uso 39. Ai, que desastre. Menos isso. Mas Deus preparava de tudo, mas eu sempre me esforçava. E eu achava que às vezes eu falava, meu Deus, eu me esforço tanto, porque todo mundo tem esse problema de relacionamento, e às vezes o marido, o seu cônjuge não tá preparado para aquele momento, né? Então, mas isso fica para um outro vídeo, para me falar uma outra hora. Mas mulheres, se esforcem, trabalhem, não importa do que, gente, não se prostituindo e não roubando, gente, tudo é válido. Tudo é válido. E o que eu vejo hoje, gente, é que não tem pessoas mais de confiança, nem para cuidar de uma criança. Na minha época, uma criança cuidava de outra criança. Eu era uma criança com 11 anos. Eu sabia, gente, colocar uma fralda de pano com, esqueci o nome também, com um objeto, gente, na época, que furava uma criança, se você não colocasse direito. Muitas mães na época furavam as crianças. Esqueci o nome disso, gente. Mas quem é da minha época sabe do que eu tô falando. E eu cuidava, entendeu? Então eu sempre tive isso, eu sempre almejei em ter meu trabalho, em ter o meu dinheiro, né? Porque tudo, gente, tudo. Se você quiser comer um pãozinho, você vai ter que ter dinheiro. Você vai ter que ter dinheiro para aquele um pãozinho. Então, eu dependo muito também do Senhor, né? Eu sempre me ajoelhei, conheço o Senhor Jesus desde os meus 13 anos de idade, né? Outra hora eu falo a respeito disso, eu vou gravar a respeito disso também, porque isso é essencial, é a minha vida. E eu vou falar para vocês o quanto Deus é maravilhoso e o quanto Deus contempla,
o quanto Deus contempla a gente quando a pessoa se esforça em tudo, gente. Porque em tudo o Senhor também dá graça pra gente suportar, aguentar. Amém? Eu quero que todos fiquem na santa paz de